Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! A dor é uma experiência profundamente humana, mas quando ela se torna constante, pode afetar muito mais do que o corpo. Atinge emoções, relacionamentos e até a forma como nos enxergamos. No programa de hoje, vamos falar sobre a dor crônica, uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo. E para entender melhor como lidar com esse desafio, é com a fisioterapeuta Carolina Weber, que vai nos ajudar nessa temática. Pode ser uma dor aliada fundamental, recebendo então a fisioterapeuta, que é mestre em medicina pela URGS, com um curso de estabilização da coluna nos Estados Unidos. Carolina nos traz a sua experiência, o seu olhar atento e o trabalho destacado no tratamento e no manejo da dor crônica em atletas e pessoas ativas. Ela vai explicar para a gente como a fisioterapia pode ajudar na recuperação deste momento, melhorar a qualidade de vida e transformar a relação da dor. Seja ela muito bem-vinda, com uma alegria, nós daqui da TV Minuano te recebemos. Obrigada, um prazer estar aqui contigo, nos reencontrando, né, depois de tanto tempo. E falando de um assunto tão pertinente, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Quem não tem dor hoje em dia, em algum lugar, ou algumas situações que a gente passa, né? A tecnologia nos traz coisas boas, mas também nos traz algumas posturas complicadas aí. Tu trabalhas há muito tempo com atletas, né? Então, eu comecei, vou fazer 30 anos de formada, né? Então, nessa caminhada toda aí, eu tive uma parte importante dedicada ao esporte, porque eu era atleta, né? E quando eu parei de jogar, jogava vôlei, eu parei por causa de uma lesão, e eu, naquela época, fui maltratada, entre aspas, né? Eu não foi bem conduzida a minha recuperação. E a partir daí, eu não tinha plano B, e decidi, assim, uma virada de chave, não, eu vou trabalhar, então, para fazer com que outros atletas e outras pessoas tenham a oportunidade de ser tratadas sob o meu olhar, né? Aquele olhar de quem se sentiu abandonada naquele momento. Uma experiência que doeu muito, literalmente, né? O teu afastamento automático. Total, e eu precisava transformar isso de alguma forma, né? Então, hoje eu sou muito feliz, muito realizada. Trabalhei muito com atletas, aí um período onde a gente não consegue viajar tanto, né? Onde eu me estabeleci com clínicas, consultório, laboratório de Palmilhas. Então, tu precisa estar mais presente, porque com o atleta tu precisa viajar muito. Sim. E hoje, com a maturidade, eu voltei através da minha filha, que está nas quadras, né? Então, eu voltei um pouco para esse universo também de atletas, né? E voltei a jogar. Então, hoje a filha tá com o melhor físico. E hoje eu sou atleta master, então... Muito bom. Então, a gente está assim, eu tô aproveitando, né? Revivendo momentos da minha vida como atleta e hoje podendo proporcionar esse cuidado, né, tanto na prevenção quanto no tratamento de lesões de atletas. Qual é a diferença da dor crônica para a dor aguda, que a gente ouve muito também? Então, há muito tempo atrás, né, se falava na literatura dor crônica, aquelas pessoas que tinham fibromialgia, né, que é o que mais é conhecido, né, na população em geral, que tinham dores há mais de 6 meses, chegava a ter 1 ano de dor. Hoje em dia, nos últimos estudos, se vê que as repercussões negativas de uma dor, elas são muito mais precoces do que 6 meses. Então, uma dor crônica hoje, se fala assim, um paciente que está com dor há 2 semanas, ele já começa a ter as repercussões e as implicações de uma dor crônica. Então, a dor crônica não é mais aquela dor super antiga, né? A dor aguda, como o nome está falando, né? É uma dor imediata. Eu torci meu tornozelo, eu tenho uma dor muito forte, lancinante, é uma dor, inclusive em repouso, uma dor muito forte. Às vezes ela vem de uma forma muito rápida, e também ela reduz de uma forma um pouco mais rápida. A dor crônica, ela já causa outras implicações na vida da pessoa, aonde não é simplesmente uma medicação ou uma intervenção de um fisioterapeuta ou uma mudança numa postura que vai fazer com que ela melhore. Eu preciso fazer uma abordagem mais ampla. Eu preciso fazer uma mudança de um estilo de vida, eu preciso fazer adaptações, às vezes, na minha alimentação, na minha postura de trabalho, como eu estou dormindo,
né? Então, Eu já estou me imaginando aqui são consultando, muitas né? coisas que a gente precisa abordar para que eu tenha uma melhora de uma dor crônica, né? O que é É a dor persistente. a dor persistente ou aquela dor que vai e volta, mas que ela não te deixa. Então, eu tenho uma dor cervical, tem momentos que eu vou me distrair, tem momentos que eu vou tomar um relaxante, ela vai aliviar, eu vou colocar um calor, ela vai aliviar, mas ela volta. Então, é uma dor que eu não consigo fazer um tratamento porque eu não fui na causa. Eu tô aqui, né, apagando incêndio. Eu boto um calor, eu faço uma massagem, eu tomo um remédio. Então, eu tô tratando a consequência, eu tô tratando Perfeito. esse sintoma, mas eu não tô buscando a causa. E se essa dor persiste, ela melhora com remédio, mas ela volta. Ela melhora com uma massagenzinha, dá uma relaxada, ela volta. É porque eu não cheguei na causa dessa dor. E aí entra toda uma investigação de ver o que está causando. Se eu te falar que eu posso ter uma alteração postural por causa de uma lesão e uma dor da mordida, eu preciso estudar isso. Claro, claro. Eu posso ter uma dor no joelho que vem da forma como eu piso. Então, enquanto eu não corrigir o meu calcâneo, essa dor não vai aliviar. E aí entra o que tu falaste agora no começo, sobre as palmilhas? Aí entra toda uma investigação, que pode ser um tratamento através de palmilha, que é uma reprogramação postural, onde eu dou informações para o meu pé corrigir a minha postura. Então, é uma lesão ascendente, que vem de baixo para cima. Pode ser eu pegar um paciente, fazer uma avaliação, liberar os pontos e mandar ele para um dentista, fazer um tratamento de ortopedia funcional, ou fazer uma plaquinha de bruxismo, aumentar a dimensão vertical da mordida, porque essa musculatura vem nesse ossinho aqui, no ióide, a musculatura infra-ióide que sai de baixo vem na escápula. Então, se eu mordo muito desse lado, eu trago o ióide para cima, eu trago a minha escápula para cima. Então, eu estou fazendo uma alteração postural que não adianta eu ficar dando exercício de postura para essa pessoa. Eu preciso corrigir e alinhar a estrutura do pé para cima, da boca para baixo. Então, essas investigações é que vão nos levar a realmente o tratamento da causa da dor. Hoje em dia, não existe uma pessoa que não esteja grudada no celular. Então, quando lançaram os celulares, tinha um tipo de dor crônica no dedo, né, no polegar. No dedo, olha só. Porque tu lembra do BlackBerry? Claro. Que a gente tinha que fazer força. Muito. Para digitar. Eu tive inclusive. Flexores do polegar. Existe uma patologia chamada, que é a doença de Dequervain. Ela passou a ser uma lesão BlackBerry. Que era. Agora já existe a anteriorização de cabeça. Né? A gente vê muito. E as dores por causa do telefone. E com os adolescentes. A gente demora, mesmo dentro de casa, ó, vamos corrigir. Né? Quando toda hora você falava em atenção. dor crônica, tu pensava sempre em pessoas de mais idade, né? Ah, fulano tem determinada idade, já tem artrose, já caminha mal. Né? Hoje em dia, tu fala em dor crônica, no consultório, olha, eu não vou te dizer assim precisamente, mas nos últimos 4, 5 anos... a incidência de adolescentes que vêm fazer tratamento comigo para cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça, que vem através de pontos de contratura de cervical alta, de trapézio, por celular. Tempo no celular. Porque não é só... A gente não usa mais o telefone para falar com as pessoas. Tem muitas imagens, né? Que a gente vê, né, do pescoço, da curvatura, da anteriorização da cabeça. Então, teve até fizeram uma imagem com os macacos, né? Sim, parece que a gente está voltando. Parece que, exatamente. E isso procede? Então, eu não gostaria, voltando, né? Não voltando, mas, mas a tendência da curvatura, ao mesmo tempo como era. Sim, ao mesmo tempo que nós conquistamos tanta coisa e tanta informação preciosa a respeito de medicina, de educação física, de fisioterapia, de nutrição, que nos faz ter uma longevidade, né, na vida. É verdade. Ao mesmo tempo, toda essa tecnologia está fazendo com que nós voltemos a nossa postura para uma postura de flexão. Né? Então, o telefone, o computador. A Netflix e outras plataformas que a gente assiste hoje
os filmes que quer, a hora que a gente quer. Os adolescentes assistem muito na tela. Então, as crianças e adolescentes estão desenvolvendo uma miopia precoce, porque elas estão com a visão muito focada, e isso altera a postura também. Visão é uma das portas de entrada para a postura. Então, se eu tiver que fazer isso aqui para enxergar melhor, eu já faço uma anteriorização de cabeça, eu já faço uma retificação da coluna cervical. E eu preciso ter uma lordose fisiológica na minha cervical. Em que momento trata manualmente? Em que momento trata com os equipamentos que hoje tem muito também, a tecnologia? Olha, eu sou uma fisioterapeuta, assim, eu fiz alguns cursos nos Estados Unidos, que para mim é um dos lugares mais incríveis em termos de tecnologia, tá? Mas eu não troco nada pelas minhas mãos, né? Porque a mão é que a gente sente, onde a gente vai diferenciar um trigger point de um tender point, aonde eu vou descobrir uma limitação, aonde eu vou, é com a mão que eu vou palpar e que eu vou reorganizar esse corpo, dando uma informação para esses tecidos que eu preciso, né? Eu sou um pouco, assim, eu duvido um pouco dessa fisioterapia só de aparelho para dor. Enquanto eu não mudar a organização postural, a organização tecidual e não introduzir exercícios físicos para que eu tenha uma sustentação daquilo que foi proposto para esse corpo, eu não posso acreditar. É como tu tomar um analgésico, né? A gente não pode tratar só a ponta do iceberg. Isso eu ia perguntar na sequência. Em que momento entra o medicamento? Então, o medicamento, eu não sou contra medicamento de forma alguma, né? Não receito medicamento, né? Dentro do nosso conselho e dentro da nossa formação, a gente não tem essa farmacologia para indicar medicação. Acho importante, eu tenho muitos pacientes que vêm, por exemplo, de neurologista com dor crônica, com dor de cabeça, né, com dores intensas, que eles fazem um acompanhamento de medicação que é fundamental, né? Então, o paciente de dor crônica, ele é um paciente que ele dorme mal, ele acorda cansado, ele tem desânimo, e tu não consegue fazer um clique e mudar a vida desse paciente. Ó, agora tu vai para academia fazer ginástica, ninguém aguenta, né? Então eu preciso ter um acompanhamento medicamentoso, muitas vezes psicológico, né? Para todas as questões psicossomáticas, emocionais, que a gente carrega no nosso corpo e na nossa musculatura. Sim. E o corpo fala, né? Tem pessoas que desenvolvem herpes, tem pessoas que desenvolvem psoríase, alopécia, queda de cabelo. Nós temos algumas imagens tuas que vão ser veiculadas, que a gente vê o teu trabalho manual, né? Muito perceptível. Mão. É muita mão. Eu trabalho muito com mão. Eu tenho equipamentos incríveis, mas para mim, dentro da minha formação, as mãos do fisioterapeuta são o maior tesouro que ele pode ter, né? Porque muitas vezes o paciente não vai me dizer, ele pode me dizer aonde ele tem a dor, mas não de onde ela vem. E é a minha sensibilidade, é a minha expertise e é a minha mão, o meu toque, que eu vou procurar. Porque eu não posso tratar uma enxaqueca aqui. Eu tenho que procurar de onde vem esse ponto. Né? Então, eu tenho que muitas vezes tratar à distância. E preparar esse corpo para que esse alinhamento depois seja mantido numa atividade física adequada. Adequar o tipo de atividade física para determinada situação e fases da reabilitação. Eu já escutei alguns pacientes, inclusive, né, comentarem, que são pacientes de fisioterapia, comentarem, eu me curei. Outros já dizem, eu estou controlando. Uhum. Então, a dor crônica, ela tem cura ou ela tem controle? Ela tem cura. Eu acredito piamente que a dor crônica tenha cura. Se for feito um trabalho bem feito, buscando a causa, a origem, e sendo feitas as adaptações necessárias, as abordagens corretas, a dor crônica tem cura. Claro que nós vamos subjetivar, assim, tem milhões de tipos de dor e milhões de pacientes, né? Eu tenho que também, o paciente tem que fazer a sua parte, né? Porque eu digo, por exemplo, eu recebo um paciente com hérnia de disco numa crise
Tirar o paciente da crise é fácil. O difícil é fazer com que ele não tenha uma nova crise. Porque o disco verdade. já deslocou, já comprimiu medula, já comprimiu uma Aí raiz nervosa. Eu falo por experiência daí. Né? Então, exatamente. o tirar da crise, dá uma injeção ali de analgésico, faz um bloqueio anestésico, faz uma fisioterapia, coloca um aparelho para dor, libera. A gente tira. Mas e esse caminho que esse disco já desenvolveu, que ele já sabe onde vai? E volta muito rápido. A instabilidade de coluna, onde eu tenho um movimento de translação das vértebras que o disco vai escapar, se eu não tiver um trabalho de reforço e um trabalho de estabilidade, musculatura intrínseca da coluna, esse disco vai escapar de novo. E a segunda crise vai ser pior do que a primeira. E assim sucessivamente. A questão postural, tu falaste em alguns momentos ali, ela é o cerne? Eu te diria que hoje em dia a questão postural é grande responsável por dores. Né? Então nós passamos por um período de pandemia. Eu nunca trabalhei tanto na vida na pandemia. Me chamou muito a atenção os vídeos durante o período pandêmico. Isso que eu fiz vídeos respiratórios, né? Para ventilar o pulmão. Só que o que eu atendi de dor crônica na pandemia foi um absurdo, porque as pessoas que estavam trabalhando em casa, estavam trabalhando na cadeira da cozinha ou na banqueta do bar, da sua churrasqueira, né? Sem apoio, a tela do computador não estava numa altura adequada. E isso foi mais de ano. Sim. E aí depois entrou o home office. Então as pessoas continuaram trabalhando em casa, mas eu tenho que ter uma bancada de trabalho, eu tenho que ter uma cadeira adequada, eu tenho que ter um ângulo de flexão do meu quadril, eu tenho que ter um tempo de descanso, que às vezes até isso, a pessoa está no escritório, ela levanta, vai tomar um café, conversa com os colegas, volta para sua estação de trabalho. Em casa, as pessoas não tinham limite. E a pessoa que dirige muito também? Também. Existe aquela situação de, a cada 1h30 dentro do carro, no mínimo, vamos lá, dar vamos uma parada, descer, né? alongar. E aí entra tudo, entra a questão circulatória, que tu tá comprimindo artérias importantes quando tu tá na posição sentada, né? Todo o peso do tronco, que é a parte mais pesada do nosso corpo, né? O tronco, cabeça, tá em cima das vértebras lombares, porque as pernas ali não estão fazendo essa distribuição de sustentação de carga. Então, nós não nascemos para viver sentados. Eu sou uma fisioterapeuta radicalmente contra o repouso. Quem está em casa, que está me escutando, o repouso é o pior dos nossos problemas. A gente precisa ter atividade, a gente precisa ser ativa. Então, travei a coluna, às vezes a pessoa vai alongar. Tu tá estimulando mais contração, porque o alongamento, o primeiro estímulo que tu dá para o músculo é que ele vai rasgar, ele tensiona. O músculo que está machucado, ele não vai te deixar alongar. Então, mobiliza. É o movimento, é a mobilidade. É tu começar devagarinho, com pernas, com quadril, fazendo o movimento do glúteo. Então, tu precisa despertar esse movimento. Quanto mais parado, mais incapacitante o ser humano vai ficar. Por isso que o celular me assusta. Sim. Porque as pessoas ficam sentadas ou deitadas e não se dão conta da hora. Porque aquele Instagram... E eu me pego fazendo isso, não pensa que não. Meu marido fica furioso comigo. Tu começa a rolar, é infinito. Nunca tu termina aquele assunto, porque tem gente postando, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então a gente precisa se policiar para fazer uma atividade física. Mulheres, então, eu tô vendo mulheres... Tu indica uma atividade física por idade, não? Não indico por idade, mas talvez, assim, por capacidade de cada organismo, né? Eu não posso chegar para uma pessoa sedentária e dizer para ela fazer um crossfit. Ela primeiro tem que ter toda uma musculatura intrínseca de estabilização, porque vai pegar muito peso livre. Então, por uma pessoa que está começando, um pilates bem orientado, uma musculação bem orientada, uma boa caminhada. Porque são duas coisas, né? Eu preciso de músculo para ter energia, para ser independente. Uma pessoa idosa, ela precisa de músculo, porque se ela for hospitalizada, é dali que vai sair a energia para ela se manter viva. Eu preciso de músculo. E eu preciso de oxigenação. Oxigenação cerebral,
oxigenação pulmonar, eu preciso melhorar minha capacidade cardíaca. Então, eu tenho que ter o aeróbico e eu tenho que ter o treino de força. Que não necessariamente é pegar um peso enorme e machucar minha articulação. Aproveitando esse gancho, eu quero te perguntar, a gente vê muito adolescente hoje nas academias, né? Ou cada vez mais querendo ir com uma idade de 10, Mais 11, precoce. 12 anos, mais precoce. O que tu diria para Olha, essas mães, eu- alerta? A partir de que idade é Eu aconselhável parto deixar? da premissa, assim, a minha filha com 11 meses já tá fazendo esporte, né? Começou com a natação, 1 ano e pouco já tava dançando. Então, assim, atividade física, esporte, tirar essas crianças do sofá e dos jogos eletrônicos e botar a correr na rua e fazer esporte, e jogar e se desenvolver desta forma, né? Porém, em relação à musculação, nós temos que prestar muita atenção nos períodos de crescimento das crianças, né? Então, as meninas crescem, tem um estirão antes, os guris depois. Sempre que eu tenho um estirão de crescimento, meu osso cresce, o músculo precisa acompanhar. Então, eu preciso dar essas pausas na progressão de carga. Se eu tiver um professor qualificado, a partir dos 13, 14 anos, eu não vejo problema em fazer musculação. Desde que feita uma avaliação postural, para que se corrija possíveis alterações desde pequeno. Então, por exemplo, eu estava te falando das palmilhas. Quanto mais precoce eu coloco uma palmilha corrigindo um calcanhar, eu alinho já o crescimento do joelho, eu alinho o fêmur, eu alinho o quadril e eu alinho a coluna. Então, essa criança já vai crescer alinhada. No adulto, a gente vai fazer uma correção quando tiver dor. Porque tu não vai corrigir assimetrias de um adulto. Claro. Diferenças nós temos, né? Assimetrias são diferenças. Agora, uma assimetria que causa dor, perda de movimento, perda de força, já é uma disfunção. Aí eu vou atuar no adulto. Agora, a criança, eu posso moldar, né, essa criança. Sim. Então, se eu já perceber que o meu filho caminha com o pezinho para dentro, os joelhinhos se encontram, é uma criança que tropeça muito, que não gosta de fazer esporte porque não é bom no esporte. Eu tenho que me atentar a isso. Então, vamos procurar uma correção para que essa criança fique alinhada, se desenvolva e, inclusive, melhore o rendimento escolar, autoestima. Então, assim, é incrível o que a postura é capaz de fazer com o nosso corpo, conosco. A gente se encaminha para os minutos finais aqui, teríamos uma tarde, né, para assuntar aqui, como a gente diz no interior, mas eu queria que tu deixasse medidas preventivas, né? O que tu pode dizer para quem está nos assistindo lá, para não chegar neste ponto específico que a gente veio falar hoje, te escutar, que é a dor crônica. Às vezes, assim, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar para quem está escutando é que escute o seu corpo, né? Muitas vezes nós patrolamos, como eu digo, né? E as mulheres, especialmente, que têm 1 milhão de tarefas para fazer, se preocupa com todo mundo e se deixa por último, né? É verdade. Então, primeira coisa, escutar o seu corpo. A dor, ela não é um sinal. Não é uma febre que eu vou lá e vou dizer, tá com 39, tu estás doente. Se tu não me disser a tua dor, eu não tenho como senti-la, né? A dor, ela é silenciosa, as pessoas se sentem, às vezes, muito solitárias. Então, presta atenção no corpo, né? Seja ativo. Né? Por menos que seja, tudo é melhor do que nada. Eu só tenho 20 minutos, nem adianta. Se tu caminhar esses 20 minutos, vai somar com os 15 que tu fizer no outro dia, com os 30 que tu vai fazer no outro, e tu vais criando um hábito de te movimentar. A inércia não funciona para nós, né? E procurar, na medida que a pessoa realmente tenha uma dor importante, procurar um especialista, né? Procurar um médico, procurar um fisioterapeuta, procurar entender o porquê que o seu corpo está dando esse sinal, né? E tratar antes que se torne uma coisa incapacitante. Gostaria que tu deixasse, então, para a gente finalizar, eu quero te agradecer a participação, dizer que a TV Minuano está de portas abertas e que tu deixasse as tuas redes sociais, de que maneira te encontrar. Então, vocês podem me encontrar no Instagram. Eu não sou muito boa nessas coisas, mas atualmente a nossa gente geração não tem como fugir, muito. né? Então, é Carol Weber, fisioterapeuta.
no Instagram. Com 2 Bs, né? Com 2 Bs, WEBBER. Carol Weber, fisioterapeuta, no Instagram. Às vezes eu dou umas dicas, às vezes eu fico um tempo sem dar dica, mas eu tô por lá, às vezes as pessoas me fazem perguntas. Tenho o maior prazer em ajudar, em responder, em indicar colegas ou tratamentos. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigada, Carol. Obrigada, eu que Sucesso. agradeço a oportunidade.